Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Se enfrenta no fim de semana e a gente começa com Pedro Henrique Torre trazendo as informações do Flamengo. Flamengo, inclusive, que está voando para São Paulo, vindo para este confronto no Morumbi. Tudo bem, Pedrão? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Renato Calçade, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O Flamengo daqui a pouquinho está levantando o voo, daqui a 20 minutinhos está previsto o voo do Flamengo, então vai levantar voo. Acabou de passar por aqui a delegação, chegou por aqui com um certo atraso, porque, embora o voo seja fretado, enfim, vai sair, tem uma hora marcada, mas porque o trânsito está complicado aqui na região, no Rio de Janeiro, as linhas expressas, mas o Flamengo chegou, tudo ok, está preparado para essa partida de amanhã contra o São Paulo no Morumbi, 21h30. Então, o Flamengo tem dois desfalques, né, para esse jogo, o Luiz Araújo e especialmente dois desfalques por suspensão. Luiz Araújo e o Pedro não passaram por aqui por motivos óbvios, não viajam, fizeram a preparação da semana ali, mas são desfalques para essa partida. O Cebolinha fica fora também, questões físicas, uma dor no adutor da coxa direita, não teve lesão, importante ressaltar isso, não teve lesão, mas ele saiu no início do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, então Cebolinha fica fora fazendo tratamento, quem sabe no jogo de volta contra o Palmeiras no Allianz Parque, Copa do Brasil, no meio de semana. O De La Cruz é a questão de um trauma no joelho direito, então sentindo um pouco de dores ali, o Flamengo guarda um pouco no potinho, como eu tenho dito, o seu jogador, trabalhando assim bastante com o seu elenco, então ele fica, nem viajou tampouco, passou por aqui. O Lohan voltou a ser relacionado, o garoto que teve um papel importante durante aquele período da Copa América, ficou alguns jogos fora por opção do Tite, voltou até para o Sub-20, voltou a ser relacionado, passou por aqui, e o Gabigol muito provavelmente vai ser titular amanhã, junto com Carlinhos no ataque, também o Bruno Henrique, o Matheus Gonçalves, enfim, o Tite preparando um Flamengo com parte ofensiva ali muito atraente para o torcedor, especialmente porque o Bruno Henrique volta de lesão depois de algum tempo aí, desde o dia 6 de julho, empate 1-1 com o Cuiabá, ele não atuava. Passou por aqui, serena do Bruno Henrique, o Gabigol também mais tranquilo, depois daquele terremoto de sai, não sai, vai para o Palmeiras ou não vai para o Palmeiras, passou por aqui uma expressão serena também, o Gerson também em boa fase, deu um sorriso quando um torcedor chamou, vamos lá Gerson, ele deu um sorriso, balançou a cabeça positivamente, então o Flamengo seguro para essa partida contra o São Paulo, deve ter algumas boas modificações, muito provavelmente o Vinha na lateral esquerda, o Wesley na direita, enfim, modificando bastante o Tite, segurando demais a sua equipe considerada principal neste momento para essa partida contra o São Paulo, dosando energias para o confronto com o Palmeiras no meio de semana. E para fechar, Glaucia, o Fabrício Bruno também passou por aqui, muito provável que o Léo Ortiz jogue no seu lugar contra o São Paulo. O Fabrício Bruno passou por aqui, está relacionado e vai ficar no Flamengo por mais um tempo, porque o Flamengo recusou a proposta do Rennes da França. Os nossos amigos do Globoesporte.com até informaram também. O Fabrício Bruno permanece no Flamengo por mais um tempo aí, até que uma proposta agrade o Flamengo. Na primeira vez no West Ham foi o Fabrício Bruno que recusou, agora foi o Flamengo que disse não para uma proposta que poderia chegar a 14 milhões de euros. Então o Flamengo trabalhando na janela para tentar reforços, Claudinho ainda naquela esperança de sempre, mas o Fabrício Bruno permanece no Flamengo, deve ser opção amanhã para o técnico Tite. Glaucia. Obrigada. De Flamengo até é aquela discussão recorrente também, né? Que foi o time que se preparou para isso, né? Se a gente for olhar, e o que tem de plantel esse Flamengo, era uma discussão muito grande em momentos de Copa América, que desempenhou, que o Tite achou soluções dentro do seu elenco, e a gente viu um Flamengo até mais linear, mais constante nesse momento. Foi interessante até de observar do que vinha apresentando antes. Agora, para essa sequência, para essas sequências duras, o Flamengo tem mais peça, o Flamengo tem mais mexidas, né, Calçade? Não, você pega o time, mesmo o time, não sei, é difícil definir as equipes. Você fala, às vezes, alternativo, reserva. Você não, o Tite não gosta de usar essas palavras também, mas não. Também não encaixa muito, porque sim, vai ter Gabigol,
né? Pode ter Bruno Henrique, ele tem Davi Luiz. É um banco de reservas, entendeu? Que é um deboche. O Léo Ortiz, o Vinha, você fala assim, o Rossi vai jogar, porque não jogou a Copa do Brasil, você fala assim, é alternativo. Alternativo para mim é porque não tem ninguém. No caso do Flamengo, ele tem. E a gente não pode esquecer que quando a gente vê a lista de jogos ali, pega um período muito duro que é de Copa América, em que o Flamengo mudou o seu jeito de jogar, era um Flamengo diferente, em função, não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta, você muda o jeito de jogar. Ele não é igual. Então o Flamengo precisa preservar esses jogadores, ter uma concentração muito alta nesse período, que são todos jogos decisivos para quem disputa o Campeonato Brasileiro, tem confronto contra o São Paulo, tem confronto contra o Botafogo, decisivo de Libertadores da América, que é fundamental fazer um belo resultado em casa para não ir para a altitude muito preocupado e precisando de um rendimento onde a natureza, né, do evento tira a capacidade de competir ideal. Então, se eu vejo o jogo, até o jogo do Bolívia, dia 15, todo o elenco que vai sendo manipulado tem que ser pensado também em função do dia 15. Não é só agora. Então, quando ele tira jogadores contra o São Paulo, ele está pensando na quarta-feira, porque é um jogo de volta muito duro contra o Palmeiras. Não será fácil. O Flamengo tem um placar muito bom, mas não passou ainda. A gente tem que respeitar o adversário e o futebol. Futebol pode se complicar? Pode. Então, é um time que precisa olhar para os seus compromissos e o Tite inevitavelmente vai mexer. Às vezes vai mexer mais durante os jogos, de um tempo para o outro. Chegando ali aos 15 do segundo tempo, ele vem com 3, vem com 4, carga, porque ele precisa fisicamente devolver o time para o jogo. Então a gente vai ver muito disso. Tem que ter uma habilidade, ele tem experiência, porque é um período que o calendário decide muito da vida de todos os clubes. Neste mês, julho e agosto, você pode perder a capacidade de disputar brasileiro, ser desclassificado de uma Copa do Brasil e cair fora da Libertadores da América. Pode acontecer com algumas equipes isso daí, Glaucio. Você fala assim, sobrou nada. Agosto moeu minha temporada. Então, é um período muito difícil. Sabe quem está trabalhando muito nessa época? Fisiologista, fisioterapeuta, departamento de saúde. O pessoal carrega o gelo para aquela banheira. O fisioterapeuta, ele está porque trabalha. Mas esse pessoal, por exemplo, o departamento de saúde e fisiologia, eles fazem a prevenção para não dar ruim. O fisioterapeuta também participa disso, mas normalmente ele está ali recuperando, sendo pressionado para entregar o jogador rápido, né? Porque é uma questão dentro dos clubes também. A comissão técnica não libera rápido, às vezes o fisioterapeuta cabe. O fisiologista fala, tira. Porque assim, vamos dizer, a gente nunca teve tão preparado em termos de tecnologia para entender tudo isso. Quando o Calçade fala em tirar time, tem treinadores que preferem tirar todo mundo, tem treinadores que preferem, principalmente com esse lance de 5 substituições, você consegue dosar mais e rodar mais. Só que o controle é muito feito em cima de minutos. Quantos minutos cada um vai jogar, o planejamento é muito feito nesse sentido. Só que às vezes você tem que combinar com o jogo também. O jogo pede outra coisa. Como é que você tira? Às vezes a gente vê algumas substituições que a gente fala assim, nossa, mas por que o treinador tirou? Porque é algo às vezes que já está pré-estabelecido. E você tem hoje GPS, você tem tudo para saber quanto que o cara está dando de sprint, Renato, quanto ele não tá dando. E quando o time joga na quarta-feira e no sábado, que é o caso do Flamengo, quarta e sábado, São Paulo teve mais um dia de recuperação, aí vai todo mundo, quase todo mundo. Porque se aqueles jogadores mantidos do jogo de quarta, no sábado, vai pesar no confronto de quarta-feira. E, Gláucia, se ele não começar a lidar com isso agora, tem gente que não acredita na ciência, respeito, lamento profundamente, né? Mas tudo bem, o esporte hoje, ele é ciência pura, em todos os sentidos, todos os sentidos. Em todos os esportes. Em todos os esportes. Não tem esporte que não tenha. A gente está diante dos Jogos Olímpicos e quem não acreditar nisso, não sei o que está fazendo quando olha para a televisão. Mas se ele não alterar, se ele não tiver consciência e um departamento, uma comissão técnica muito boa, e o Flamengo tem, se ele simplesmente ignorar, falar, vou botar todos os jogadores titulares na quarta, no sábado, na outra quarta-feira, no final de semana, depois na Libertadores, quando chegar em La Paz,
Leva caixão, não leva balão de ar, leva pra Já é tranquilo já leva chegar pra aí na enterrar. paz inteiro. É porque é muito fácil comentar altitude aqui. Sem nunca ter dado um piquezinho lá Na na... altitude. Você fica aqui, ela vai comentar altitude. Isso é bobagem. Cara, Cara, não dá, a né? LDU fez 3-0 no Irish Red em 2.800. Subiu pra 4.100. Tomou 3-1 no sufoco no final, ninguém mais tinha... E nós tá falando de gente que já tá acostumada com altitude. Então, o negócio é feio mesmo, viu, mano? Ó, vamos seguir aqui com este giro de Brasileirão. Vídeo com informações, obviamente, do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o São Paulo. E com o time, olha, um mistão, hein? O Tite esboçou o time titular para pegar o São Paulo nesse sábado, jogo 9h30 da noite, no estádio Morumbis. Um mistão, um time bem alternativo. Vou dar um spoiler. Gabigol vai ser titular, é isso mesmo. E aí a gente vai trazer todas as informações sobre esse time titular para pegar o São Paulo. E eu vou querer saber de vocês, torcedores. Vocês concordam com a decisão do técnico Tite ou não? Vocês fariam diferente? A gente vai contar já já. Tem novidades, tanto ruim quanto boa, na lista de relacionados do Flamengo também. E tem também novo candidato à presidência do Flamengo. É uma figura extremamente importante nos bastidores da Gávea. É isso mesmo. E tem novidades sobre o terreno para a construção do estádio próprio também. A gente vai falar sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Para trazer as informações, quero deixar aqui uma mensagem de apoio à família do Adílio. Adílio, ídolo da história do Flamengo. Está passando por uma dificuldade aí em relação à saúde, está internado, lutando contra um câncer. Adílio, familiares, amigos, força. Se Deus quiser, vamos conseguir passar por esse problema de saúde aí. Então, ele está internado no hospital aqui no Rio de Janeiro. Espero que tudo se resolva e que ele fique bem. Adílio é um cara sensacional. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com esse ídolo rubro-negro, ele sempre me atendeu muito bem. Inclusive, é um cara que, nossa, quando eu estava começando no jornalismo, eu fiz uma entrevista com ele, fiquei muito emocionado na ocasião. Enfim, força ao Adílio e aos familiares e amigos também. Falando rapidamente de política, Valim Vasconcelos, que foi VP, inclusive, de finanças na gestão do Rodolfo Landim, também participou da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, ele lançou oficialmente candidatura para presidente do Flamengo na eleição desse ano. E ele disse o seguinte: durante este semestre conversei com os candidatos e seus apoiadores em diversas oportunidades. E o que vejo é que nenhum deles possui ainda o elenco de propostas organizado, concatenado e detalhado. Longe disso. Como o prazo para a inscrição das chapas está se aproximando e atendendo a inúmeros pedidos de associados desconfortáveis com as atuais alternativas, decidi anunciar minha candidatura à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Faço isso com muito orgulho de quem sempre lutou e votou nos conselhos pelo melhor interesse para o nosso Flamengo. Então agora o Flamengo tem, vamos lá, Rodrigo Nduz, candidato da situação, que ele vai ter o apoio aí do Rodolfo Landim, obviamente. Tem o BAP, considerado o principal candidato da oposição, Maurício Gomes de Matos, e agora o Valim Vasconcelos também. Pois é, esses são os candidatos, pelo menos até o momento. E uma ação dessa atual gestão, que eu considero muito boa, independentemente se foi por interesse político, eu não quero saber disso. Eu, como torcedor do Flamengo, eu sempre sonhei isso. Sempre. Eu tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Um, eu consegui realizar, que foi ver o Flamengo campeão da Libertadores, porque o Cabanhas me fez chorar muito de tristeza aquele dia no Maracanã. Não o Cabanhas, né? O Cabanhas fez o que tinha que ser feito. Na verdade, os jogadores do Flamengo com muita falta de vergonha na cara na ocasião. E o outro era ver o Flamengo ter um estádio próprio, para chamar de seu. Porque foi algo que os rivais sempre me zoaram, na época de escola, infância, resenha. Sempre falavam que o Flamengo não tinha estádio para jogar. E o Flamengo está muito próximo. E hoje o Flamengo anunciou nas redes sociais o pagamento, fez o Pix para a compra do terreno que conseguiu lá no gasômetro para a construção do estádio próprio. E o Flamengo disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, nos termos do edital,
após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento do valor total de R$ 138.195.000 ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. É isso, galera. Eu fico arrepiado novamente. Isso é um sonho que está sendo realizado. Um sonho. Eu espero, na paz do Senhor, estar vivo lá em 2029, ano previsto, para a inauguração, para poder ver isso de perto. E quem espera estar no Flamengo também é a Arrascaeta, sabe por quê? Porque ele deu uma entrevista à Flá TV e ele foi questionado sobre estar no Flamengo em 2029, ano, inclusive, que ele pode completar 10 anos vestindo a camisa do Flamengo. E a ideia é o lançamento do estádio no dia do aniversário do Flamengo em 2029. E ele disse o seguinte: estou em uma etapa totalmente feliz da minha vida com a minha família aqui no Rio de Janeiro. A gente pensa, se Deus quiser, ter nossos filhos aqui. Então, ele dizendo que espera continuar no Rio de Janeiro. Eu não quero ver o Arrascaeta fora do Flamengo, a verdade é essa. Por mim, o Arrascaeta se aposenta no Flamengo. Mas a gente sabe que não tem como prever o futuro, não tem como controlar isso tudo. Então, enfim, fica aí a informação. Outra informação também, a gente trouxe no último vídeo que o Flamengo recusou uma proposta do Rennes. E fica um recado muito claro ao mercado. Não vai ser fácil tirar jogador do Flamengo. O Flamengo recusou 14 milhões de euros por um jogador de 28 anos do setor defensivo. Poucos clubes receberiam uma proposta como essa, de 14 milhões de euros, por um jogador zagueiro de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira. O Flamengo não só recebeu, como recusou. E o Flamengo vem colecionando propostas e recusando. Vamos lá. Rennes, pelo Fabrício Bruno, 14 milhões de euros. Bauerfeld, por Wesley, 12 milhões de euros. Red Bull Bragantino, recentemente, Matheus Gonçalves, 6 milhões de euros por 70% do jogador. O Flamengo está dando recado ao mercado. Quer tirar jogador daqui? Vem pesado, mas vem com algo que seja irrecusável. Porque se não for irrecusável, nós não vamos fazer. Vender, por que o Flamengo, um mês atrás, aceitou vender o Fabrício Bruno para o West Ham e agora não aceita? Simples. Se fosse um mês atrás, o Flamengo teria tempo de correr atrás de uma reposição. Se vende o Fabrício Bruno hoje, o Flamengo vai ficar na zaga. Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz. Sejamos francos, 3 ótimos jogadores. Mas se um tiver um problema sério de contusão, faz o quê? Vai ficar dependendo de jogador da categoria de base, botando essa pressão em cima de jovens jogadores? É claro que não. O Flamengo está certo em não vender o Fabrício Bruno. O Flamengo não precisa de dinheiro. Fazer uma analogia rápida. Você aí tem, sei lá, o seu carro custa 50 mil, beleza? Mas, cara, você não quer vender o seu carro, você não está precisando de dinheiro, graças a Deus, você está tranquilão, sua saúde financeira está tranquilona, e o seu carro ele vai te atender muito mais agora, nesse momento, do que você vendê-lo. Mesmo se vier uma pessoa e oferecer 70 mil reais nele, você vai pensar assim, pô, não vou vender. Esse carro está me atendendo, não preciso de dinheiro. Se eu vender agora, eu vou ter o trabalho de correr atrás de um outro. Será que esse outro vai me atender da maneira que está me atendendo aqui? Então, é basicamente assim que funciona hoje o momento do Flamengo no ponto de vista financeiro em relação à venda de jogadores. Sobre o jogo contra o São Paulo nesse sábado, jogo 9h30 da noite. Ai, meu Deus, que horário péssimo para quem trabalha com isso, porque eu trabalho pós-jogo. O jogo vai acabar 11h30, imagina a hora que eu vou conseguir dormir. Mas vamos encarar o problema. Como dizem por aí, criança reclama e adulto resolve o problema, então vamos encarar o problema. Everton Cebolinha, apuração minha, sofreu uma pequena contratura muscular na coxa direita e ainda não tem presença garantida no jogo de quarta contra o Palmeiras pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tudo vai depender do processo de recuperação durante esse período. Então, contra o São Paulo, ele está fora. O Flamengo não divulgou isso, mas eu apurei com fontes do hospital que ele realizou exames médicos, que foi uma pequena lesão, não teve nem grau, foi uma pequena lesão, mesmo assim, no músculo. Mas é a terceira lesão muscular dele em um período de 7 meses. Algo precisa ser reavaliado, porque não é um jogador que sofre tantas lesões assim.
Eu fiz um levantamento rápido, na época de Grêmio, ele teve uma lesão muscular. No Benfica, em 22 meses, uma lesão muscular. Então, algo precisa mudar, porque não está dando certo aí. De La Cruz, o Flamengo divulgou que relatou dores no joelho direito devido a um trauma direto ali no joelho e também não foi relacionado para pegar o São Paulo nesse sábado. A boa notícia é o Lohan retornando à lista de relacionados, ele está de volta. O Tite chamou esse jogador novamente para ser relacionado diante de tantas ausências. E, segundo apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira para pegar o São Paulo nesse sábado. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda, Alan e Léo Ortiz, os dois volantes, Matheus Gonçalves na vaga do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando, depois de um longo período, por conta de um problema no tornozelo, longo período como desfalque, ele retorna e já retorna no time titular. Bruno Henrique na ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos na vaga do Pedro. Lembrando que Pedro está suspenso e Luiz Araújo também está suspenso. Eu arriscaria dizer que se o Luiz Araújo tivesse à disposição, ele seria titular, o Gabigol não seria, o Carlinhos seria o substituto do atacante Pedro. Mas a gente nunca vai saber isso é apenas a minha opinião. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o São Paulo, recheado de reservas, mas reservas que sabem jogar muita bola. Bruno Henrique, Gabigol, Carlinhos tem dado conta do recado, Léo Ortiz de volante tem dado conta do recado, a zaga, Léo Pereira, Davi Luiz, Rossi, bom goleiro, o Wesley na lateral direita tem dado conta do recado, Vinha na lateral esquerda. Gente, com todo respeito, esse time tem condições, mesmo que o São Paulo coloque o time inteiro de titular. Tem condições de vencer lá no Morumbi? Sim. Eu não sei o time do São Paulo, até a gravação desse vídeo aqui, os colegas que acompanham o dia a dia do São Paulo não soltaram nada. Lembrando que o São Paulo também tem jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana, embora tenha vencido no jogo de ida do Goiás por 2-0. Então, a ver, mesmo que coloque o time titular, esse time do Flamengo tem condições sim de bater de frente com o São Paulo. Vocês concordam com a decisão do Tite em poupar, botar time alternativo ou não? Botaria o time inteiro titular. Quero a opinião de vocês. Michael decide voltar ao Flamengo se uma condição for aceita pelo Marcos Braz. Flamengo vem apresentando uma evolução sob o comando do técnico Tite, que resultou na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos que os adversários, e ter vencido o jogo de ida da Copa do Brasil diante do Palmeiras por 2-0. Apesar de estar vivendo uma boa fase dentro de campo, a comissão técnica comandada por Tite não pretende facilitar para os rivais. Com isso, o comandante já definiu a escalação do próximo confronto e vai entrar com Vina entre os titulares. Enquanto isso, a gestão vem buscando a qualificação do elenco e, para isso, vem se mantendo ativo no mercado. Um dos nomes favoritos para a chegada à Gávea é o de Claudinho, mas o Zenit vem dificultando a negociação e agora quer que o rubro-negro envolva Pedro na negociação para liberar o jogador. Outro nome que vinha ganhando força na Gávea era do atacante Michael, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador que tinha feito um acordo quando deixou o rubro-negro, apontando que daria prioridade à equipe em um retorno ao futebol nacional. Mas, apesar do interesse inicial de tê-lo novamente no elenco, os valores para isso acabaram surpreendendo a gestão. Isso porque o atacante pede um salário de 2,5 milhões de reais por mês, além de 50 milhões de reais em luvas. Vale destacar que, além do Flamengo, Corinthians e Grêmio buscam a contratação do jogador. Entretanto, para fechar com a equipe paulista, o jogador pode ter garantias que os valores serão quitados em dia. Conforme informações do comunicador Samir Carvalho, vale destacar que o jogador vai deixar o Al Hilal de graça e, por conta disso, não abre mão de 8 milhões de euros em luvas para acertar com o novo clube, o que acaba deixando a negociação cara pelo jogador. Michael pediu 2,5 milhões de reais de salário e 8 milhões de euros, 49,5 milhões de reais, de luvas. O Cruzeiro queria o Michael e pulou fora por causa desses números. O Corinthians continua na parada e a informação mais atualizada desse caso é que o Michael quer garantias para acertar com o Corinthians, revelou Samir Carvalho. Desta forma, a chegada do jogador ao rubro-negro vem se tornando cada vez mais improvável, visto que a gestão não tem o interesse de realizar tal investimento para ter o jogador no elenco. E aí, torcedor, vale a pena pagar esse valor por Michael? Deixe nos comentários sua opinião.